Então, vamos começar. No ar aí, técnica. Ótimo. Então, boa tarde a todas e todos. Hoje, 13 de maio de 2001, estamos iniciando a audiência pública, reflexões sobre o trabalho e a enfermagem frente à pandemia, conquistas e desafios. E eu quero aqui, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, dar boas-vindas a todas e todos. Nós temos aqui uma audiência pública muito rica, com a participação fantástica, da altura da dignidade, da importância da enfermagem. Por isso, como vereador dessa casa, cumprindo a decisão que esse plenário aprovou por unanimidade, estamos iniciando a nossa audiência pública. E nós queremos passar um vídeo inicial que ele retrata muito o momento que está aqui, para em seguida nós vamos já abrindo a palavra para todos que estão aptos aqui a participar conosco, os nossos convidados, as nossas convidadas. Já está comigo aqui a doutora... já estamos passando o vídeo, né? Então vamos lá. Pode. Carlos. Olá, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. Nós do Sindicato de Saúde, Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Goiás, Associação Brasileira de Enfermagem e União Nacional da Enfermagem, estamos aqui para te fazer um convite. Queremos construir juntos uma grande mobilização na defesa do piso salarial nacional e da jornada de 30 horas para a enfermagem. O objetivo é dar visibilidade nas redes sociais e conseguir a maior repercussão possível sobre a luta pela valorização da enfermagem. Essa mobilização vai ocorrer no dia 20 de maio, às 10 horas da manhã, mas só será possível se você participar. Por isso, nesse dia pedimos que você reúne alguns colegas da sua unidade, mantendo todos os protocolos de segurança, e grave um vídeo de no máximo 1 minuto em frente ao local onde você trabalha. Para isso, nós vamos distribuir faixas e cartazes contendo frases que remetem à nossa luta. Ao gravar o vídeo, use seu jaleco e EPIs necessário e diga a seguinte mensagem: somos mais que 2 milhões de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Somos seres humanos e merecemos respeito e valorização. Precisamos de um piso salarial digno. Chega de exploração do trabalho. Depois do vídeo gravado, é só postar nas suas redes sociais e marcar autoridades, senadores, deputados, vereadores e entidades de classe. Não esqueça de usar as hashtags Valoriza Já e Aprova PL 2564 e marcar @SindSaúde _go, @ABEMGoiás e @CIEG.enfermeiros. Você também pode fazer uma transmissão ao vivo no Facebook ou no Instagram. Participe! Olha aí, pessoal, muito legal, né? Já essa mensagem, parabenizar inclusive algumas pessoas que estavam nessa mensagem. E estamos aqui. Nós estamos agora nesse novo momento, tecnologicamente, nós sempre vamos ter algum probleminha, né? Nós sempre vamos ter algum probleminha, né? Ainda mais quando tem uma música animada como essa que estava quase passando, né? Mas eu quero já cumprimentar a todas e todos, mais uma vez. Já está aqui conosco, né, que é uma das nossas debatedoras, né, a nossa presidente da Associação Brasileira de Enfermagem aqui do Estado de Goiás, nossa amiga e companheira Marta Valéria Calatayud Carvalho, desculpa, Marta, né? Também a enfermeira Evandra Costa, do Hospital das Clínicas, que está aqui conosco. O nosso objetivo hoje é conversar e criar um espaço na Câmara Municipal de Goiânia, onde nós queremos mostrar toda, ou parte pelo menos, né, da importância do trabalho da enfermagem, os seus desafios que estão postos nesse momento. Eu quero, inclusive, chamar a atenção de todos vocês que nessa casa
né, tem uma decisão entre os vereadores, que a semana passada discutimos um projeto que tentamos aprovar, não conseguimos, que é estabelecendo a carga horária de 30 horas no município de Goiânia, acabou sendo rejeitado, mas mesmo os vereadores que rejeitaram o projeto se comprometeram a construirmos um projeto definitivo, criando carga horária no município de Goiânia, e é claro que a grande luta nossa é estabelecer no projeto que está no Senado, o PL 2564, que vai ser debatido aqui. Mas, ao mesmo tempo, senhoras e senhores, como presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social aqui dessa casa, quero, relatar o quanto que nós entendemos como pertinente, necessário e urgente para a saúde pública, para a saúde do modo geral, mesmo no setor privado, a necessidade de nós respeitarmos, darmos dignidade, com limitação de carga horária, estabelecimento de um piso salarial, regras de trabalho, a garantia de que o trabalho seja feito de maneira producente, não estafante, e que haja, de fato, uma equipe toda montada de trabalho, e não a sobrecarga que a gente vê, e destacando o quanto a enfermagem, a enfermagem é que executa, de fato, as principais ações de saúde, seja no âmbito hospitalar, 70%, 80%, talvez daqui a própria colega Marta pode nos falar, a Neia, que vai estar falando daqui a pouco, a Roberta Rios. No âmbito hospitalar, 70%, 80% das ações são desenvolvidas pela enfermagem, e no campo da atenção básica à saúde, eu tenho conversado com vários amigos, amigas enfermeiras, principalmente a minha amiga Eliane, ela é enfermeira, está lotada hoje em unidades básicas de saúde, no PSF, e tem aí vacinado milhares de pessoas por dia, Ou seja, a enfermagem está em todos os níveis de atenção à saúde. Com o objetivo, então, de tratarmos essa questão, quero declarar aberta, então, a nossa audiência pública, lembrar a todos vocês, você que está nos acompanhando aqui pela TV Câmara, pelas nossas redes sociais, essa audiência pública, ela compõe, a nossa jornada brasileira de enfermagem, já é a 82ª. Eu estou com prazos aqui das nossas conferências de saúde, que são só 16. A 82ª Semana Brasileira de Enfermagem, com muito orgulho para nós da Câmara Municipal de Goiânia, compomos também esta agenda, que daqui a pouco também vai ser mostrado. Lembrar que nós vamos ter aqui a fala, da ABEM Goiás, pela Marta Valéria, da auditora fiscal do trabalho, doutora Jaqueline Carrijo, grande profissional que tem atuado permanentemente na dignidade do trabalho, em todas as áreas, principalmente na área de saúde, da doutora Milena Cristina, da Procuradoria do Ministério Público do Trabalho, que tem feito um trabalho também muito importante para todos nós, não só como vereador, mas como sindicalista, nós reconhecemos esse trabalho, da presidente do Sindicato dos Enfermeiros, amiga e colega de muita militância, Roberta Rios, e também da vice-presidente do Sindicato de Saúde, a enfermeira Luzinéia Vieira. E é claro que vamos receber também todos os espaços para o diálogo que os que estão participando, seja nas diversas plataformas. Bom, dito isso, eu gostaria já, com muito prazer, viu, Marta, muito prazer, com uma alegria imensa pela nossa amizade, pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo, das boas-vindas aqui a essa casa, e te passo a palavra para o seu pronunciamento, para as suas contribuições nesse tema que está sendo aguardado por tantas pessoas que estão nos acompanhando. Por favor, enfermeira Marta Valéria, a palavra está com você. Saudações abenista a todos os profissionais, estudantes, palestrantes aqui presentes, via remota, Então, eu não vou gastar muito tempo, Mauro, porque nós temos pessoas de altíssima qualidade, um debate
que está aí prometendo, então eu vou ceder o espaço para a discussão, que são pessoas assim que têm muita propriedade para discutir o tema, então vamos partir para o debate para que a gente não perca tempo desse momento rico que teremos. A ABEM se coloca à disposição de todos vocês e agradece antecipadamente a todos os palestrantes que, de maneira voluntária, estão aqui hoje prestando esse serviço para a ABEM e para os profissionais. Tá bom? Então, vamos passar. Bom, é isso então, minha amiga Marta Valéria, ela que é tão militante, eu lembro bem da ABEM, quando vejo você, toda a história brilhante que a ABEM tem, aproveito para saudar e acredito que esteja nos acompanhando a nossa sempre vereadora, enfermeira Olívia Vieira, né? Companheira que esteve também dirigindo a ABEM aqui em Goiás. Bom, então nós vamos passar a palavra para a nossa presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Goiás, a Roberta Rios, para que ela possa fazer a contribuição, parabenizá-la pelo esforço e a dedicação, né, múltipla que ela faz em defesa da saúde e da categoria da enfermagem. Roberta Rios, seja bem-vinda à Câmara Municipal de Goiânia. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a mesa, na pessoa do Mauro, meu companheiro de luta, né, Mauro? De tempo já. Muito obrigada por abrir, né, as portas da Câmara para nós, nesse momento tão importante da Semana Brasileira de Enfermagem. Cumprimento também a Marta, enquanto presidente da ABEM, a doutora Jaqueline Carrijo, auditora, a doutora Milena Costa, procuradora do MPT, a Neia, minha colega de luta, e eu gostaria de iniciar, né, com esse tema tão importante, né, nessa audiência pública, falando sobre as reflexões do trabalho, né, e a enfermagem frente à pandemia, conquistas e desafios. Né, a Semana Brasileira de Enfermagem sempre trazendo, né, temas tão importantes, tão relevantes, né, para que a gente possa discutir e debater nesse momento que a gente vive um cenário sanitário, né, tão importante, de uma pandemia, e que a enfermagem tem mostrado a sua face, que as pessoas a população tem visto a enfermagem, que a enfermagem tem tido visibilidade. Dizer que a enfermagem é a maior categoria da saúde, nós representamos 65% da força de trabalho do SUS. Dizer que nós estamos presentes em todos os níveis da assistência, dizer que nós estamos na assistência da atenção primária, secundária, terciária, especializada, na gestão, né, na pesquisa, em todos os níveis de assistência à saúde, nós estamos presentes. Que nós hoje somos 2.400.000 profissionais no país, né? Isso quer dizer que nós temos mais de 1% da população nacional, que só em Goiás, né, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, nós somos mais de 60.000 profissionais. Então, uma classe extremamente numerosa, né? E essa pandemia veio para mostrar que sem saúde, sem enfermagem não há saúde, né? E essa categoria, né, por mais que a gente tenha tido, né, uma visibilidade nesse momento, né, essa pandemia veio para mostrar também as fragilidades dessa profissão em relação à precariedade das relações de trabalho. O que nós temos visto e o que tem evidenciado nesses últimos tempos é a precariedade dessas relações, né? E aí nós vamos falar aqui especificamente de Goiás,
mas o cenário nacional, né, não é diferente, né? Com a precariedade do sistema público, com a ameaça do sistema, ao SUS, com a terceirização das unidades de saúde, com a quarteirização das unidades, que é uma terceirização da terceirização, né? E agora, ainda com a entrada de cooperativas de trabalho irregulares nos serviços terceirizados. E tudo isso tem feito com que o trabalho da enfermagem esteja mais precarizado, né? E levanta ainda um olhar mais atento para essa categoria, que é uma categoria que trabalha com ciência, né? Às vezes a gente tem aquela ideia do enfermeiro como um anjo, do enfermeiro de branco, né? Por uma questão divina. Não, nós somos uma profissão, né, que trabalhamos com ciência. Nós somos uma profissão que queremos e merecemos ser reconhecidos, que queremos e merecemos, né, ter uma carga horária justa, um piso salarial. E aí, quando a gente fala em piso salarial, até falando do projeto, né, que o Mauro disse, que é o projeto 2564 de 2020, né, nós temos projetos de lei, que são o projeto de 30 horas, é um projeto muito antigo, é um projeto mais antigo, inclusive, do que a nossa lei do exercício profissional. Nós temos o projeto de lei das 30 horas, que é um projeto de 1965. Esse projeto não foi aprovado. Depois nós tivemos, por 2 vezes, um projeto de lei que foi vetado por 2 presidentes, e, posteriormente, nós tivemos o projeto 2295 de 2000, que tramita há 21 anos na Câmara e nunca foi colocado em votação. Nunca. Esse projeto está pronto para votação desde 2009. E esse projeto nunca foi colocado para votação. Tem 12 anos, que é um projeto para regulamentar as 30 horas para enfermagem. Né? Por qual motivo esse projeto nunca foi colocado em votação? Né? Quais os interesses estão por trás disso? Né? E agora nós temos, mais recentemente, esse projeto, que é o primeiro projeto que atrela o piso salarial à carga horária, que é um projeto do ano passado, de um senador do Espírito Santo, Fabiano Contarato, e que estabelece um piso salarial para a categoria, enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiros. É um projeto que tem uma chance de de tramitar mais rápido por causa do período que nós vivemos de pandemia. Então, ele tem uma chance de tramitar mais rápido por não precisar passar por todas as comissões que, se nós estivéssemos nesse período, precisariam, né, passar e tramitar. E o que nós temos visto nos últimos dias é que tem havido uma mobilização nacional dessa categoria. Nós temos, inclusive, uma pública no Senado que já está atingindo quase 1 milhão de votos favoráveis a essa consulta pública, né, a esse projeto. E o que a gente tem percebido é que a enfermagem, enquanto categoria, essa categoria tão numerosa, ela também tem despertado, né, politicamente. Ela também tem se mobilizado politicamente. E é esse o entendimento que essa categoria precisa ter. Esse entendimento, né, de uma categoria que, por vezes, é menosprezada, é vista como subalterna, e que hoje, né, sabe-se, entende-se e tem visto que é uma categoria que tem sido empoderada, que está na linha de frente, que é protagonista nos sistemas de saúde. Porque sem enfermagem não há saúde, não há assistência à saúde.
né? Então, o que a gente percebe é que tem havido essa mobilização, a categoria tem se mobilizado, e aí nós podemos, inclusive, citar o projeto das 30 horas do Estado. O projeto das 30 horas do Estado foi proposto em 2019, um projeto que foi realizado com a professora Ivete, né, juntamente com a propositura do deputado Vinícius Cirqueira, um projeto que foi votado e aprovado em primeira e segunda votação, né, na Câmara, e que foi vetado pelo governador, né? E quando a gente fala em Semana da Enfermagem, Dia do Enfermeiro, aplausos, hoje eu vi no jornal, colocando tapete vermelho, os profissionais de enfermagem, né? Nós queremos mais do que aplausos na Semana da Enfermagem. Nós queremos mais do que aplausos no Dia do Enfermeiro, no Dia do Técnico de Enfermagem, mais do que balões, mais do que um tapete vermelho no Dia da Semana da Enfermagem. Nós precisamos ter regulamentado a nossa carga horária, nós precisamos ter regulamentado o nosso piso salarial, nós precisamos de dignidade, respeito e valorização para trabalhar. É isso que nós precisamos. Não adianta, né, falar que valoriza se, por exemplo, veta um projeto de 30 horas. Que tipo de valorização é essa? Né? Isso não é uma valorização. Né? Isso, infelizmente, é uma enganação. Né? E nós somos uma classe numerosa, nós estamos acordando e vendo a nossa força enquanto profissionais. Né? Existem inúmeros desafios, existem inúmeras conquistas ainda que nós devemos trilhar. Os desafios são muitos, mas eu acredito que nós já começamos, né, iniciamos esse processo de conquista, né, a conquista de sensibilizar a população, na conquista de mostrar a nossa cara, de mostrar o nosso protagonismo enquanto profissionais de saúde, enquanto enfermeiros, técnicos, auxiliares, enquanto equipe de enfermagem. Né? Então, são muitos desafios que estão pela frente, muitos que ainda estão por vir. Né? Essa pandemia nos mostrou, né, o quanto as coisas podem acontecer, coisas que nós não esperávamos. Nós tivemos que nos reinventar, mas que nós estamos aqui, firmes, na linha de frente, e protagonizando toda essa assistência no cuidado a esses pacientes. Sejam os pacientes graves, lá da UTI, seja na atenção básica, seja na vacinação. Muito obrigado, amiga e presidente do Sindicato dos Enfermeiros, Roberta Rios. É importante as suas contribuições. Eu quero aqui em tempo, orientado pela minha assessoria, alertado pela minha assessoria, nós estamos com a presença aqui, eu consulto, do Dr. Tiago Ranieri, procurador-chefe do MPT Goiás. Acho que sim ainda, né, doutor Tiago? Estou por aqui, sim. Ô, doutor Tiago, falha aqui do responsável pela audiência aqui. E, antes de passar a palavra para a nossa próxima debatedora, que é a doutora Jaqueline Carrijo, eu gostaria muito de passar também a palavra para o senhor, fazer uma saudação para todos nós, reiterar, né, a confiança e agradecer pelo profissionalismo, pelo trabalho, pela dedicação que o MPT de Goiás tem tido, todas as causas trabalhistas que a gente tem visto agindo com muita lisura pelo interesse da sociedade. E seja bem-vindo aqui à Câmara Municipal de Goiânia. Tiago, para a sua saudação, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, parabenizar todas as enfermeiras e enfermeiros pelo Dia Internacional Profissional de Enfermagem. Parabéns também a essa Câmara, essa casa, por ter a iniciativa de uma ação tão importante que é essa audiência pública, para dar visibilidade para causas que, nesse contexto de pandemia e fora dele, já são causas que há muito a categoria aguarda.
Parabéns, doutora Roberta Rios, pelas palavras, as quais eu concordo com todas, em sentido, gênero e grau. Realmente, o profissional de enfermagem é um profissional invisibilizado, vamos dizer assim, no cenário econômico do nosso país. É um profissional que não é valorizado. Eu gostei da fala da doutora Roberta, quando ela fala que por trás daquele branco querem criar toda uma mitologia ou algo metafísico, e o profissional de enfermagem, ele não pode ser visto apenas como algo metafísico ou uma simbologia do doar-se e do curar-se, vamos dizer assim. É necessário que haja uma valorização, bem como uma posição crítica dessa casa, uma posição crítica das instituições públicas e privadas e de toda a sociedade, no que diz respeito à valorização e ao questionamento do porquê esse profissional, até então, dentro desse contexto mercadológico que a saúde está inserida, o porquê dessa não valorização desse profissional. Eu disse dias há poucos que a gente sabe, tem um conhecimento que grande parte dos profissionais da enfermagem são mulheres. Então eu começo a refletir se não existe também todo um machismo estrutural por trás dessa questão da enfermagem, onde que toda a tarefa, todo o dever, quando é entregue para uma categoria que na sua maioria é mulher, que é o dever de cuidar, não é desvalorizado dentro desse cenário machista que nós estamos existindo, que nós estamos posto. Então é necessidade que todas as instituições públicas, sobretudo essa casa, o governo federal, nós, instituições do sistema de justiça, tenhamos um pensamento crítico, não só no que diz respeito à compaixão e empoderamento dessa categoria, mas também um questionamento em todas as instâncias do porquê dessa não valorização. Então, parabéns a todos os profissionais, parabéns a essa casa, a doutora Roberta Rios. Eu desejo uma excelente fala para cada profissional, para cada técnico que vai abordar daqui a pouco esse tema, e um desejo também de sucesso, de uma caminhada mais próspera, uma caminhada mais digna para todos os profissionais que integram essa categoria. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Tiago. Seja bem-vindo sempre à Câmara Municipal de Goiânia, e nós ficamos muito honrados com a sua participação. Eu gostaria, então, já, seguindo o nosso roteiro, passar a palavra para a doutora Jaqueline Carrijo, auditora fiscal do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho em Goiás. Doutora Jaqueline, seja bem-vinda à Câmara Municipal de Goiânia, e mais uma vez agradecê-la pela dedicação, pelo profissionalismo, da importância que tem desempenhado sua tarefa. Nós acompanhamos já há algum tempo, não é algo recente, jovem, mas com muito serviço prestado já, e como vereador e militante sindical, de fato é uma alegria para nós você estar conosco nesse momento. Doutora Jaqueline, a senhora tem 15 minutos, por favor, para suas considerações. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, e vou cumprimentar a todos aqui em nome da presidente do Sindicato dos Enfermeiros, a doutora Roberta Rios. Vou correr, porque mais do que aplausos, Roberta? A gente precisa mostrar trabalho, e é com trabalho que a gente mostra as instituições, as autoridades trabalhistas, elas mostram a valorização profissional a partir daquilo que a gente tem produzido nas nossas ações, dos fatos que temos flagrado e por aí vai. Desafios antigos, a enfermagem tem enfrentado, eu relacionei aqui alguns, mas são vários, sobrecarga de trabalho, acúmulo de tarefas. O doutor Tiago falou uma situação aqui, é trabalhar com amor, mas não é trabalhar por amor. A gente trabalha por uma série de motivos, a gente trabalha para sobreviver, a gente trabalha para manter famílias, filhos, para manter garantir a nossa sobrevivência e pagar nossas contas, Então, assim, trabalhar por amor é uma coisa, trabalhar com amor é outra coisa. E essa confusão que fazem, eu até achei interessante a fala do doutor Tiago, porque eu nunca pensei sobre o aspecto do feminino, 85% da frota, da mão de obra, basicamente, é feminina na enfermagem. Vou pensar sobre isso, sabe, doutor Tiago? Mal dimensionamento, um problema gravíssimo, que já era anterior à pandemia e que se agravou com ela, a questão da quantidade de profissionais em razão dos leitos, uma legislação antiga que precisa ser reformulada, mas por uma questão de uma série de interesses de contratação, plano de saúde, falta de empenho do governo nessas questões também.
acabaram comprometendo mais ainda a segurança dos trabalhadores, porque isso aqui gera muito acidente, isso aqui gera muito adoecimento, e impacta nas questões que envolvem a jornada de trabalho, que é uma questão que a gente tem que trabalhar, a questão da jornada, mas paralelamente a gente tem que trabalhar a questão dos dimensionamentos, porque se reduz a jornada, naquela jornada de trabalho estreitada, se o ritmo continua tal qual está hoje, nós não vamos reduzir a carga de trabalho do jeito que precisa ser reduzida para a melhoria da condição de trabalho, para a redução da acidentalidade, que envolve as questões da integridade física e mental. A questão da jornada excessiva, baixas remunerações, discriminação, e aí o fato de ter as questões que envolvem as relações com as mulheres, assédio sexual, há tantas questões que envolvem a enfermagem, tantas denúncias e informações que nós recebemos, né, e que realmente é um problema. Condições de trabalho inseguras também são históricas. Vamos falar das instituições públicas, né? Os CAIs, as UPAs, não a pandemia, que você tem que falar sobre higienização das mãos, você tem que ter sabão disponível, toalha de enxugo. Como é que você vai fazer higienização das mãos num ambiente que não tem nem pia, ou falta água, né? Então, esse foi um problema que se aprofundou e muito, e foi um dos fatores que comprometeu a segurança dos trabalhadores na pandemia, que gerou esses números alarmantes aí, né, de contaminações entre os profissionais, que é dos maiores do mundo, né, e está relacionado a essas péssimas condições de trabalho de muitas instituições no Brasil, né? A falta de equipamentos de proteção individual. Nossa, quanto problema isso aconteceu no começo da pandemia. Está faltando equipamento, está faltando equipamento. Uma questão estrutural que nós identificamos de dificuldades dos trabalhadores com relação ao uso desses equipamentos, por falta de familiaridade, problema de capacitação, mas que tinha um problema de infra anterior, né? A falta de equipes técnicas multidisciplinares, até para fazer a seleção desses equipamentos, e problema de indústria. Nós aprendemos com a pandemia é que o eixo não pode ficar num ponto do planeta. A distribuição de equipamentos, de material de trabalho, de medicamentos, o Brasil tem que investir na indústria nacional, o governo tem que investir na indústria nacional, para que não haja esse comprometimento da segurança dos trabalhadores. Como assim? Tudo tem que vir de importação? E o tempo? E a logística? Até que nós somos um país transcontinental. Então, a falta de logística, a dificuldade da logística, a falta de investimento na indústria nacional, a falta de investimento em pesquisa, a falta de investimento também nas questões que envolvem as questões estruturais das instituições, questões de corrupção. Quanta gente ganhou dinheiro nessa pandemia, gente? Vamos falar a verdade. E isso comprometendo também a segurança dos profissionais. E para nossa perplexidade, ainda vem outras questões aí dos oportunismos, né, de formas de contratação que que promovem rebaixamento social, reduzem direitos trabalhistas, não só cooperativas. Eu falo com meus colegas, olha, esse assunto não é novo. O mercado e o sistema, ele é muito criativo. Nós sempre teremos algum nome novo para superexplorar a mão de obra. Sempre teremos alguma coisa. O fato é que nós, autoridades trabalhistas, que temos que reagir a essas escolhas que promovem uma degradação dessas relações, rebaixamento, discriminação e por aí vai, né? Causa perplexidade, não porque isso não acontecesse antes, porque isso é antigo. A gente está enfrentando essa situação há muito tempo. Causa perplexidade porque a gente está numa pandemia. E a maioria desses trabalhadores que a gente está falando aqui, eles estavam na linha de frente, no sacrifício. No sacrifício. O pessoal do SUS estava no sacrifício. Outros aí que estavam também, que prestam serviço para o SUS, trabalhadores, desde o início da pandemia, numa situação de falta de equipamento, insegurança, muito medo. E aí, gente, olha que é isso que causa perplexidade, que é chocante. No momento que você tem que valorizar a mão de obra, que é essencial, você cria um mecanismo de exploração dessa mão de obra de forma ilícita, fazendo um recrutamento que afronta a ética, a moralidade. É horrível pensar que estamos passando por uma pandemia e que essas situações estejam acontecendo
E se isso tudo que estamos fazendo, nós, a equipe do Ministério Público do Trabalho, o pessoal do Judiciário que está envolvido nisso, isso não pode se perpetuar, isso não pode ficar, porque entre os retrocessos que nós temos que lutar, depois que tudo isso passar, está na manutenção dessas formas de contratação que comprometem. Gente, pode conversar com qualquer controle de infecção, serviço de controle de infecção, sem exceção. Todo mundo está reclamando. Esses profissionais, a alta rotatividade que essas empresas, que essas formas de contratação têm gerado, elas comprometem todo o protocolo de biossegurança dentro da instituição. Isso é um risco para a saúde pública. Isso é um risco para a saúde pública. Isso não pode acontecer. Diferente de outros ambientes e outras instituições, que a rotatividade da mão de obra não causa tanto dano, na saúde isso é uma tragédia, porque isso aumenta o risco de acidente entre os trabalhadores, compromete a segurança dos pacientes e compromete também a segurança ambiental. Isso é muito grave. Outro retrocesso, as especialidades. Nessas formas de recrutamento aí, só sem seleção qualitativa, gente, médico intensivista, enfermeiro intensivista, fisioterapia intensivista, e são especialidades que vêm, como a doutora Roberta falou, vêm da ciência, do desenvolvimento técnico, das profissões. Não podemos permitir que, passando por essa pandemia, essa situação permaneça com essas formas de contratação, abortando, né, sacrificando as especialidades, porque é mais barato. Vamos falar abertamente? Você não contratar especialistas não é mais barato? Por que que estão... Então, essas formas de contratação que vêm de um momento de tragédia, de altíssima demanda, se explica por conta da alta demanda. Só que isso não pode ficar, sabe, doutor Tiago, doutora Milena, isso, e todos os participantes, isso não pode permanecer. Isso é uma gravidade que só se explica por conta do momento dessa tragédia sanitária que a gente está vivendo, né? Do ponto de vista de retrocessos, um dos mais graves também, vou repetir, são essas criações dessas formas de contratação de mão de obra, né, que chegam a caracterizar até aliciamento. Então, assim, como que você está passando por uma situação como essa, onde as pessoas deveriam, a sociedade, a população, o governo, essa semana passada, teve audiência no Congresso Nacional, me disseram que o governo nem compareceu. Como assim? Estão lá lutando por piso salarial nacional, jornada de trabalho, melhoria de condições de trabalho, né? E o governo nem se faz presente para ouvir. Então, assim, a fala da doutora Roberta novamente, vou repetir o que ela falou, é imprescindível a organização sindical, a organização política da categoria. Vocês são mais de 2.400.000 trabalhadores, tem uma força política muito grande. Então, a hora que o sindicato chamar, o conselho chamar, as pessoas envolvidas politicamente, né, com as causas da categoria, vamos lá, vamos para o Congresso Nacional, vamos agir, vamos participar, porque é só com participação que vocês terão respostas reais, do ponto de vista até normativo, com relação à melhoria das condições de trabalho, naquilo que se refere à remuneração e jornada de trabalho. Sem participação política vai ficar muito difícil, porque vocês têm muita gente que joga contra. Vamos falar, existem as questões que envolvem os interesses de governo, interesses de plano de saúde, tudo é caro, tudo é difícil, tudo é custo. Então, assim, todas as formas que existem para sacrificar, e aí usam bastante o trabalhador nesse sentido, acabam sacrificando direitos trabalhistas, né, para justificar... as questões econômicas acabam prevalecendo e sacrificando os trabalhadores. Então, o que eu reforço na fala da doutora Roberta é a necessidade da participação política, Se não houver realmente essa participação política, dificilmente vocês vão conseguir superar velhos desafios e, pior ainda, podem não conseguir enfrentar com a mesma força os novos desafios que eu falei agora, inclusive com essas formas de contratação e esses outros prejuízos que vêm a partir que vieram com a pandemia. Muito obrigada a todos. Nós é que agradecemos, doutora Jaqueline, concordando plenamente com a sua fala. Nós estamos vendo, inclusive, no plano macro no país, né, após aí
a retirada da presidenta Dilma mesmo, os retrocessos trabalhistas que já vinham em algum tempo, mas que intensificaram de 2016 para cá, e como muitos têm falado, passou a boiada, né, nos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e a categoria, né, da enfermagem, que a gente debateu nesse plenário a semana passada, inclusive, é o quanto que aqueles que são responsáveis por tomar a decisão trabalham contra, muitas vezes, o próprio interesse deles, ao fragilizar uma categoria, a colocar uma sobrecarga de trabalho, a reduzir o seu contingente, né, a pagar salários miseráveis, agora mesmo, né, essas formas diversas de contratações, e nós queremos, doutora Jaqueline, aqui como presidente da Comissão de Saúde da Casa, criarmos condições de fortalecer, né, esse monitoramento, essa fiscalização, as ações das leis, das normas regulamentares, das normas pertinentes, que todas vão ser implantadas, e nós precisamos fazer isso, porque nós sabemos, né, como tivemos agora, estamos tendo problemas agora, não é especificamente na enfermagem, mas os laboratórios, né, laboratórios das unidades de urgência de Goiânia, como é o caso da UPA Noroeste, onde eu trabalho, modificou-se a forma de processar os exames, que antes eles eram disponibilizados até 1 hora, no máximo 2 horas, agora demora de 8 a 24 horas para um paciente em estado grave receber o resultado, para vocês terem noção da circunstância, da situação colocada. Bom, a gente fica, até me perdoe ter falado muito aqui, mas a gente fica instigado também diante de uma fala tão consistente e elucidadora como da doutora Jaqueline. Eu gostaria de passar a palavra para a Procuradora do Ministério Público do Trabalho, doutora Milena Cristina Costa, de igual forma, uma pessoa que temos uma admiração muito grande e uma confiança muito forte no seu trabalho. Doutora Milena, seja bem-vinda à Câmara Municipal de Goiânia, mais uma vez, e a senhora tem 15 minutos para a sua fala, por favor. Boa tarde. Muito quero agradecer à Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Goiás, pelo convite para participar deste evento, cumprimentar o vereador Mauro Rubem pela realização do evento, cumprimentar a Roberta, presidente do Sindicato dos Enfermeiros, Jaqueline, nossa parceira de sempre, junto à SRTE, cumprimentar a todos presentes, cumprimentar meu colega, meu amigo, procurador-chefe do Ministério Público de Goiás, Tiago Ranieri, que é filho de uma enfermeira. Ele não falou isso, mas vou deixar aqui registrado. Eu falarei e parabéns a todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, pelo dia de ontem, 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem. Eu vou falar sobre o tema, sobre o enfoque do trabalho dos enfermeiros que trabalham nos hospitais públicos, principalmente aqueles que são geridos pelas organizações sociais, que é o foco do trabalho do MPT. O uso dessa verba pública na saúde para enfrentamento da pandemia, ela tem sido uma constante preocupação nos vários meios em que a gente transita. Se acentuou muito com essa CPI da Covid, que está no Senado, né, porque a mídia tem dado bastante destaque ao que está acontecendo em termos de saúde pública e uso de verbas públicas. Várias instituições estão atuando nesse contexto, como a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Ministério Público Federal, o Ministério Público dos Estados, o Ministério Público junto aos tribunais de contas, e dessa vez, nessa luta, as instituições ligadas ao direito de trabalho não ficaram de fora. Instituições que eu digo, né, os sindicatos, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, e a SRTE, a Ação dos Auditores Fiscais do Trabalho. Então, hoje, esse combate à corrupção, ele está também ligado à legalidade dessas contratações dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem por organizações sociais, porque precarização dessas condições de trabalho está ligada ao mau uso da verba pública da saúde. Nesses estados em que houve adoção de gestão de hospitais por OS, que é o caso de Goiás, infelizmente, um desvio desse modelo de parceria, que é o chancelado pelo STF, na chamada ADIM 1923.
Esse modelo que o STF determinou faz com que as gestões dos hospitais públicos sejam diferentes dos hospitais privados em relação às contratações. Mas não é isso que está acontecendo. E é aí que começa o problema. A organização social é parceira do ente público, ou deveria ser parceira do ente público, considerada apta, tecnicamente, a fazer a gestão do hospital público. Essa excessiva pejotização acaba desfigurando essa parceria. Hoje nós temos cadeias de contratações com quarteirizações e quinteirizações nos hospitais públicos. Não para na quarteirização, não. Tem quinteirização também. E aí o que reflete nessa precarização dos profissionais de saúde, não só enfermeiros, como todos os outros que ali estão dentro dos hospitais públicos. Essas atividades dos profissionais de saúde, elas estão no hospital público, são extremamente interligadas. Uma rígida estrutura para o serviço funcionar 24 horas, com esses cumprimentos de normas, né, rotinas, os senhores sabem aí, os enfermeiros, técnicos de enfermagem sabem mais do que eu, uma atividade bastante regulamentada, mas o que temos hoje é que hospitais públicos contam com centenas de profissionais autônomos. São os cooperados, microempresários, sócios de sociedade de conta em participação, sócios de sociedade limitada e por aí. Somada a esse contexto, né, a grande aliada do mau uso da verba pública pelas OS chama-se falta de transparência de dados. Essa transparência de dados por OS é uma obrigação legal, mas não é a realidade do estado de Goiás. Então, essa excessiva pejotização pelas organizações sociais, com celebração de contratos com cláusulas abertas, imprecisas, sem definição de quantidade de serviço, de profissionais que realizarão, né, o trabalho com muitos aditivos contratuais nesse contexto aí. Portais de transparências estão incompletos. Nos inquéritos civis que tramitam no Ministério Público do Trabalho, estamos com grande dificuldade de acessar toda essa documentação completa. Então, o que leva a isso? A uma impossibilidade de fazer a medição dos serviços dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e fiscalizar o que exatamente se gasta com cada profissional de saúde dentro do contexto da saúde pública. Essa questão da falta de transparência, ela também foi objeto de análise pelo TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que fez um relatório no ano passado, né, que concluiu nesse sentido, que não existe transparência nas organizações sociais em Goiás. O que seria, então, uma solução para o problema, né, que já é preconizado pelo STF? Seria o processo seletivo impessoal e objetivo dos profissionais de saúde nos hospitais públicos, porque aí tem essa fixação desses critérios objetivos para aprovar aquele profissional de saúde melhor qualificado para trabalhar no hospital público. Essas cadeias de contratação existentes hoje nesses hospitais, elas não avaliam ninguém individualmente considerados, que eu quero dizer, porque os currículos dos profissionais de saúde, eles não são avaliados. Não há prova objetiva, não há entrevista. Repito, né, a avaliação é da figura da empresa que está dentro do hospital público e que está ali, ok, com certidões negativas, com atos constitutivos registrados na junta comercial. E o que leva a isso? Leva a esse sistema de apadrinhamento das empresas, de grupos empresariais na área da saúde, que estão em praticamente todos os hospitais em Goiás. Ou seja, as mesmas empresas, né, em diversos hospitais públicos. Uma total inobservância da imparcialidade nessas contratações. Darei aqui exemplos para explicar melhor o que eu falei. Ou seja, vou mostrar aqui consequências dessa falta desse processo seletivo de pessoas físicas dentro dos hospitais. São situações que ocorrem com umas OS, outras não. Umas OS realizam processo seletivo de pessoas físicas e também de jurídicas. Então, eu vou colocar aqui cenários, tá, de forma geral. Não vou tratar de cenários referentes a médicos e técnicos de radiologia, que tem também assim, situações bastante precarizantes. Vou focar aqui mesmo no trabalho dos enfermeiros e técnicos de enfermagem.
Primeiro contrato, a OS contrata para o processo seletivo uma empresa não só de médicos que são sócios dessa empresa, mas também dos enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, etc. Todos são sócios do médico. E aí pergunto, quanto ganha esse médico? Quanto ganha esse enfermeiro? Não sabemos. Porque as cláusulas dos contratos são gerais, obrigações de um determinado setor de hospital, assim, de forma bastante generalizada. Conclusão, não sabemos como é o uso da verba pública para remunerar esses profissionais. Se fossem seletistas, seria mais transparente. Segundo cenário, a organização social faz processo seletivo, credenciamento de urgência, que é algo bastante utilizado agora nessa pandemia, e contrata uma empresa limitada de profissionais de saúde. Essa empresa não tem seletistas, porque ela contrata MEIs, microempreendedores individuais. Aí tem lá o MEI enfermeiro, tem o MEI farmacêutico, tem o MEI fonoaudiólogo. Então, os MEIs atendem esse contrato feito com a OS. Nesse caso aqui é a chamada quinteirização. Por quê? A terceirizada é a OS, a quarteirizada é a empresa limitada e os quinteirizados são os profissionais de saúde MEI. Ok? Então, existe isso sim hoje na saúde pública em Goiás. Estão totalmente fora das garantias trabalhistas e previdenciárias. Outro cenário, a UES faz um processo seletivo, contrata uma empresa limitada para fazer o serviço de saúde. Essa empresa faz um processo seletivo e contrata seletistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Esses seletistas, ok, que eles não estão num cenário de precarização, tem ali direitos trabalhistas, previdenciários, mas o problema é a seleção feita pela empresa quarteirizada, porque o ordenamento jurídico, né, nossas leis, ele prevê o processo seletivo pela UES, que é a parceira do ente público, para que seja feito de forma objetiva e impessoal, com publicidade. Então, é a UES que deveria fazer o processo seletivo, e não a quarteirizada dela. Então, não existe lei prevendo realização de processo seletivo pela quarteirizada. Não tem nada que obrigue um empregador a realizar um processo seletivo. O empregador contrata quem ele quer. Então, não tem essa obrigação de dar publicidade a esse processo seletivo. Fixa os critérios que bem entender, e isso tem sido motivo de denúncias no MPT, de apadrinhamento de profissionais de saúde que são selecionados pelas quarteirizadas. Então, a proteção que se busca aqui, na nossa atuação, é da coletividade dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, que não estão no círculo de conhecimento dessas quarteirizadas das OS. Se a terceirizada OS foi qualificada pelo ente público apta a gerir um hospital, por que ela não faz, então, esse processo seletivo? Né? Transferir essa obrigação para a quarteirizada, além de ferir as leis que existem hoje, faz acrescentar mais um ator nessa cadeia de contratação, né? O que caracteriza a quinteirização. O processo seletivo pela quarteirizada faz com que essa empresa, ela tenha o poder de decidir quem entra e quem sai de um hospital público hoje, como se estivéssemos tratando de hospital privado, o que não é o caso. Quarto cenário, terrível esse cenário. A UES faz credenciamento de urgência de uma cooperativa de intermediação de mão de obra. As cooperativas voltaram, né, como a Jaqueline falou, a esse cenário da saúde após os anos 2004, 2005, onde houve uma atuação firme do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, da SRTE, e elas voltaram com força total, voltaram com agências de empregos, mas sem garantias de pagamento de parcelas trabalhistas e previdenciárias. Quero destacar aqui que o movimento cooperativista ele é muito importante para a economia do país. Valorizamos, sim, o movimento cooperativista. Está previsto lá na Constituição. O problema é o desvirtuamento dele. Verdadeiras cooperativas fazem diferença na vida do trabalhador. Sim, melhoram condições de vida. Nesse contexto, publicamos, inclusive, uma campanha, não sei se os senhores acompanharam aí na mídia, a campanha Cooperativa Fake.
né, para dar mais visibilidade aí essa questão. Como é o trabalho hoje nessas cooperativas que estão dentro de hospitais públicos? São falsos cooperados que trabalham nas mesmas condições, nas mesmas atividades, ao lado de seletistas. Eles não sabem que existem assembleias, não conhecem ninguém da diretoria. Eles simplesmente mandaram o currículo e documentação para a cooperativa via site, ou entregaram lá pessoalmente, e aguardam a vaga no hospital público, que vem logo em seguida. E ainda pagam uma mensalidade para manutenção dessa condição de cooperados. Não recebe adicional de insalubridade, só recebe o plantão lá, o preço fixo, não participa de nenhuma negociação pela cooperativa, ou seja, uma total ofensa aos princípios do verdadeiro cooperativismo. A situação absurda que vem acontecendo, pegam Covid, né, enfermeiros que trabalham em hospitais de campanha, técnicos de enfermagem também, pegam Covid e vão para casa. Vão para casa e ficam lá sem nenhum direito trabalhista ou previdenciário, esperando a contaminação passar. Isso, para mim, não é uma ofensa só ao profissional de saúde, é uma ofensa à sociedade como um todo, né? Porque ele só tem direito ali ao plantão que ele faz, então ele não está trabalhando, ele está em casa, contaminado, esperando se recuperar, então não tem esse direito. Não conhece, esses diretores, né, são donos da cooperativa, né, não são assim integrados à categoria, né, parceiros, sócios verdadeiros de quem está na base ali. Cooperativas com conselhos fiscais inexistentes, e até mesmo situações de falsas assinaturas em atas de assembleia, com decisões importantes, a gente já constatou, certo? Aqui é um campo em que a constatação real de desvio de verba pública. Por exemplo, a cooperativa recebe 3x de dinheiro público da UES para pagamento dos cooperados. E aí gasta X para pagar os cooperados. Então, isso aqui não é só porta de mau uso de dinheiro público, não. Isso aqui é desvio mesmo, constatado. Como é que a gente sabe disso? Graças ao trabalho primoroso, excelente da ação fiscal, da SRTE, né, que avalia documentos contábeis dessas cooperativas. Os auditores que fazem um excelente trabalho estão dentro dos hospitais públicos, lavram autos de infração com mínimos de detalhes dessas ilegalidades. São milhões de reais hoje celebrados em contratos entre OS e falsas cooperativas. A gente já constatou retirada de prolabore de diretores laranjas com altas quantias, retenção de verbo de contribuição de INSS sem repasse para cooperado, exigência de hora extra de cooperado sem pagamento do devido direito, além também que não se paga adicional de insalubridade. Então, aqui a prova, sim, do real desvio, da corrupção existente hoje em hospital público. Outras cooperativas que estão de outros estados, que estão sem contratos em outros estados, vêm até Goiás por conta dessa ausência de processo seletivo aí nas OS e celebram um contrato aqui. Lá no estado de origem não fazem isso não, vêm fazer aqui em Goiás. Existem cooperativas já condenadas na Justiça do Trabalho de outros estados que vieram também para Goiás atrás dessa situação, abrem filiais aqui por conta dessa porta aberta aí dentro dos hospitais públicos. Então, existe essa previsão, né, de ajuizamento de centenas e centenas de ações trabalhistas na Justiça do Trabalho com pedido de reconhecimento de vínculo. Fica até difícil saber quem processar na Justiça do Trabalho, porque um trabalhador, um enfermeiro, técnico de enfermagem, em casos aqui que a gente já constatou, ele não é filiado a só uma cooperativa, ele é filiado a 3, 4 cooperativas. Tem hospitais públicos que têm 4 cooperativas dentro, e aí esse enfermeiro trabalha num determinado setor, a cooperativa com que ele tem filiação ali naquele momento encerra o contrato com o Hospital S, entra outro, ele continua fazendo a mesma coisa. Então, assim, é preciso muita atenção, né? É uma investigação para ver para quem esse enfermeiro, para quem esse
técnico de enfermagem trabalha. Quinto cenário, a organização social contrata uma empresa de serviço de saúde limitada que contrata uma cooperativa de trabalho. Então, é um trabalho de quinterizados cooperados nos hospitais públicos de Goiás. Aí, uma cereja para esse bolo. O cooperado paga mensalidade para se manter cooperado. Então, qual é a situação? OS, que é terceirizada, né, uma terceirização lícita, ok, contrata uma empresa limitada, que é a quarteirizada, que contrata uma cooperativa, que é quinterizada. Essa é a realidade dentro dos hospitais públicos hoje. Esses 5 cenários, eles revelam essa miscelânea, essa mistura aí de vínculos, né? Uma confusão sem precedentes dentro da unidade de saúde que precisa funcionar de forma contínua, 24 horas, serviço essencial, totalmente integrada, com uma estrutura rígida, com normas de Anvisa, com o Ministério da Saúde, e o pior, no enfrentamento de uma pandemia. Para a reflexão, como é que tantos profissionais autônomos, sócios, microempreendedores, cooperados, enfim, todos aí independentes, né, no papel, escrito no papel, trabalham num só lugar, sem receber ordens, fazendo seu trabalho de forma que a sua autonomia acha melhor? O elemento fundamental é subordinação, que é atender às ordens do chefe ali superior, ele é fundamental para esse funcionamento da unidade de saúde. Então, o que se conclui? Há centenas de fraudes trabalhistas em andamento, porque deveriam ser contratados como seletistas. Outra questão, como é que ficam as cotas de pessoas portadoras de deficiências no meio dessa mistura de quarteirização, de quinterização? Se a gente não consegue medir nem mesmo o serviço dos profissionais de saúde, e as informações para fins de cota, é impossível. E a questão da proteção do meio ambiente de trabalho, de tantos profissionais de saúde em contato direto com esses pacientes contaminados pela Covid, eu digo PPRA, PCMSO, exames médicos, jornada excessiva, não há proteção nesse sentido, o que leva ao adoecimento da categoria. O Ministério Público do Trabalho está atuando nisso, já foram dezenas de ações civis públicas ajuizadas, há sentenças, todas as sentenças foram favoráveis aos pedidos do Ministério Público, o tribunal já confirmou essas sentenças, os pedidos do Ministério Público voltam-se principalmente para a realização do processo seletivo das pessoas físicas, que a gente vislumbra como a solução para esse ralo de dinheiro público que está nos hospitais públicos e também para solucionar essa precarização das relações de trabalho. Estamos aqui num evento dentro de uma casa, né, do Poder Legislativo. Quero destacar aqui que as conclusões da CPI da Assembleia Legislativa de São Paulo, que tratou das quarteirizações das organizações sociais de São Paulo, que é um estado em que há muita gestão de hospital público pelas organizações sociais. Essas conclusões da CPI, da Assembleia Legislativa de São Paulo, elas vêm totalmente de encontro com o que a gente trata aqui nas ações civis públicas levadas à Justiça do Trabalho. O que se concluiu lá em São Paulo? Excessiva pejotização eleva o custo das OS nos hospitais públicos, né? Então, isso leva a fomentar o próprio fim desse sistema de OS. Segunda conclusão, o direcionamento das contratações existe, ou seja, apadrinhamento dessas contratações, a fraude trabalhista, fraude previdenciária, a falta de transparência, que é a porta aberta para o desvio de recursos públicos. A maioria das OS em Goiás está operando nesse modelo desvirtuado, chancelado pelo STF e está também previsto em lei. Essa mistura desses autônomos recebeu até o momento 467 milhões de reais em recursos públicos, federais e estaduais, nesse contexto de 1 bilhão de recursos públicos destinados a Goiás para o enfrentamento da pandemia. Da onde tirei esses dados? Foram divulgados no Jornal Popular da semana passada, né? Que a reportagem tratava da informação que 43% da verba para a saúde pública é destinada às organizações sociais.
Pode até ser que a população hoje conte que esses hospitais mais modernos, mais aparelhados, eu não tenho propriedade, não tenho conhecimento para falar sobre isso, o foco de quem usa o sistema de saúde, mas para os profissionais, né, esse desvirtuamento está trazendo sérias consequências, precarização em pleno enfrentamento dessa pandemia. Então, eu me sinto segura, né, para afirmar. Eu sei o que os senhores enfermeiros aqui presentes, técnicos de enfermagem, estão vivendo nesses hospitais geridos por organizações sociais. Os profissionais de saúde não estão aguentando. Né? Já temos 1 ano e 4 meses aí de pandemia, com previsão de mais outros meses, não sei, talvez 1 ano, não sei quando acaba tudo isso. Eu sei que os senhores não estão aguentando. E nós estamos trabalhando, sim, para mudar essa realidade. Então, essas foram as minhas considerações. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema tão caro ao Ministério Público do Trabalho nesse evento. Muito obrigada. Nós, da Câmara Municipal, doutora Milena, aqui, agradecemos, né? E o que já tínhamos, como inclusive falo aqui também nesse momento, como membro da direção do sindicato nosso, do Sindsaúde, que para nós uma das metas do Sindsaúde é derrotar esse processo de organizações sociais, que nós não temos dúvida que quando foi implantado aqui, desde o primeiro momento, houve um combate muito forte de diversas entidades, e particularmente do Sindsaúde. O governo que implementou isso, à época, o governo Marconi, agora aprofunda, inclusive, com o governo Caiado, né, tendo uma atitude profundamente irresponsável, chegando a esse quadro que a senhora bem detalhou aqui, apresenta. E como queremos, inclusive, que esse assunto, né, vamos ter oportunidade para que esse assunto seja aprofundado aqui na Câmara Municipal de Goiânia, para tratarmos dessa situação, e, de fato, a gente lembrar, né, a todas e todos aqui que realmente o resultado final, né, lá para a sociedade, que espera uma contratação adequada, uma prestação de serviço adequado, não se tem. Nós temos aí, na verdade, o uso do dinheiro público, que deveria ser aplicado para a saúde, de fato, sendo usado para outros interesses, né, através desse sumidouro e dessa rede, né, de quarteirizações, quinteirizações que a senhora bem repassou. Eu quero também aqui reiterar, né, que nós temos muitas pessoas presentes na nossa sala do chat aqui, algumas intervenções, assim que ouvirmos agora, né, a nossa próxima convidada, a enfermeira Luzinéia Vieira, vice-presidente do Sindsaúde, vão abrir para alguns questionamentos, né, dentro de uma agenda que eu peço ajuda aqui, a minha amiga Marta, né, nossa enfermeira, presidente da ABEM, para nós organizarmos, de fato, aqui dentro dos horários, porque a Semana Brasileira de Enfermagem tem uma agenda puxada, mas nós vamos aprofundar o debate. Passo a palavra também por 15 minutos, agradecer mais uma vez a sempre oportuna e brilhante contribuição da nossa amiga enfermeira Luzinéia Vieira, vice-presidente do Sindsaúde. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar o vereador Mauro Rubem, por ter acolhido essa solicitação, né, da ABEM Goiás e trazido à tona essa discussão tão importante para esse momento que nós estamos vivenciando. Gostaria também, antes de passar as minhas considerações, de fazer alguns agradecimentos. Eu gostaria de agradecer a doutora Milena, a doutora Jaqueline, pela oportunidade de dividirmos mais uma vez, né, uma mesa de debates, e de dizer que a colocação, né, que as colocações que foram feitas pelas duas trazem um alento à nossa alma, né? Nós que há tantos anos denunciamos essas questões da precarização do trabalho da enfermagem, denunciamos a exploração que vem sendo feita pelos profissionais da enfermagem, pelas organizações sociais, pelas falsas cooperativas de trabalho, que, aliás, nos entristece muito, porque são colegas explorando outros colegas, né? Então, nós temos vivenciado essa realidade há muitos anos, e ouvir isso
ouvir também esse grito, né, esse pedido de socorro e essa busca por solucionar esse problema traz para nós um alento à nossa alma, né? Nos mostra que nós não estamos sozinhos e que nós temos parceiros com quem contar. E a outra questão que eu gostaria de agradecer, hoje de manhã, quando eu acordei, estava dando uma olhada nas redes sociais e eu vi um post colocado por uma ex-professora minha, a doutora Denise Butelê Munari, que mostrava um passarinho, né, pulando do ninho, dizendo assim, quem te ensinou a fazer isso? Ele disse, foi minha mãe. E aí ele bateu asas e voou e alguém pergunta para ele, e quem te ensinou a fazer isso? Ele falou assim, foram os meus professores. Então, nesse sentido, hoje vendo aqui a doutora Maria Márcia Baquion, eu não posso deixar de dizer que é com muita alegria que essa foi uma das pessoas que contribuiu para que a gente pudesse bater asas e voar. Então, muito obrigada pelas contribuições no nosso processo de aprendizagem, doutora Maria Márcia. É uma alegria vê-la aqui. Eu gostaria de pedir a paciência dos colegas, porque depois que a gente fala por último, muito daquilo que a gente gostaria de dizer já foi dito, mas a gente permanece com a vontade de reafirmar determinadas questões que precisam ser ditas, né? E nesse sentido, eu vou me ater aqui a algumas anotações que fiz, porque acho que é importante ressaltar o seguinte, que o cuidado é um objeto de estudo e trabalho da enfermagem, é um ato relacional e técnico. Muito se fala sobre essa questão, né, de que o objeto de trabalho da enfermagem é o cuidado, ele é realizado a partir de aspectos afetivos, humanísticos, instrumentais e tecnológicos, e é impossível separar cada um desses elementos que compõem esse objeto de estudo da enfermagem, né? E a enfermagem procura integrar esses aspectos, né, em busca da produção do cuidado inovador, inerente à ciência, centrado na pessoa e não na doença. E para quem não sabe, o processo de enfermagem é um elemento essencial no trabalho dos profissionais da enfermagem, porque ele é uma tecnologia leve, que orienta, delibera, sistematiza, torna factível o pensamento crítico reflexivo para que ocorra o cuidado profissional nos ambientes de cuidado. E esse processo de enfermagem no Brasil foi potencializado na década de 70 por Wanda de Aguiar Horta, né, que possibilitou o avanço da compreensão da enfermagem enquanto um campo de conhecimento e ciência aplicada. Esse processo possui um rigor metodológico a partir de ações sistematizadas, interrelacionadas, com enfoque no cuidado humano, a partir de ações no que tange ao fazer, assistir, orientar, supervisionar ou encaminhar para apoio interdisciplinar. Então, não por acaso, a enfermagem é a profissão que, dentro dos serviços de saúde, agrega os diversos profissionais, coordena as atividades da equipe multiprofissional. Por que eu estou trazendo essas questões aqui? As minhas colegas que me antecederam já falaram, né, que a enfermagem, inclusive o Dr. Tiago Ranieri, também muito obrigada pela presença, que prazer saber, né, que o senhor tem uma mãe enfermeira. Por que a gente está discutindo os aspectos científicos da enfermagem enquanto profissão? Exatamente porque é uma ciência, não pode ser realizada por qualquer profissional, menos ainda por pessoas sem qualificação. Em segundo lugar, porque é uma ciência que tem por objeto cuidar, né, que não faculta a transferência do cuidado para máquinas porque é uma ação humana. Em terceiro, porque esse cuidar depende de um número adequado de profissionais, de pessoas qualificadas, sem as quais esse cuidar não será realizado e as consequências podem variar desde o agravamento do quadro inicial ao óbito. Isso tem uma relação muito profunda com o momento que nós estamos vivendo de pandemia, quando nós pensamos que 80% dos pacientes que vão para as UTIs estão indo a óbito. Por que esses pacientes estão indo a óbito? Está relacionado com as questões da comorbidade, está relacionado com as características da doença, está relacionado com o cuidar que é oferecido dentro desses estabelecimentos de saúde. Há número de profissionais adequados para prestar o cuidado necessário e qualificado para a manutenção da vida dessas pessoas no limite máximo possível? Então, são reflexões que nós precisamos fazer. Então, é imperioso pensarmos na questão do dimensionamento e na qualificação do pessoal de enfermagem. Quando nós falamos em qualificação, nós pensamos não apenas nos profissionais de nível superior, mas também nos profissionais de nível médio e de nível elementar, né, os auxiliares e técnicos de enfermagem. Onde esses profissionais estão sendo formados? Qual é a qualidade da formação de cada um deles?
todas as universidades possibilitam que o aluno tenha acesso à pesquisa, a estudos mais aprofundados? Será que esses profissionais de nível técnico estão sendo formados em escolas que possuem uma estrutura adequada para que eles, de fato, possam prestar o melhor cuidado para os pacientes que irão assistir? E, como já foi dito aqui pelas pessoas que me antecederam, a maioria das pessoas, até hoje, imagina que enfermagem é igual a pessoas amorosas desenvolvendo um trabalho caritativo, gratuito, de baixo custo e anônimo. E passa de hora de compreendermos que essa não é a característica do profissional de enfermagem, né? Ela é realizada por pessoas cujo perfil está relacionado com o conhecimento, com a pesquisa, que dedicam anos das suas vidas em pesquisa, no investimento desse conhecimento para o cuidar com qualidade. E aqui em Goiânia a gente tem muitos exemplos, né? A gente tem, inclusive, a doutora Flúvia Amorim, que é a superintendente de vigilância epidemiológica, que está à frente de todas essas discussões sobre a pandemia no nosso estado. Temos a doutora Luana Cássia de Miranda, que hoje atende, né, como secretária executiva no município, que também, né, tem desempenhado um papel extremamente importante para que nós possamos conter a pandemia no município, e além de outras, né, outros expoentes dentro da enfermagem, e aqui eu cito, para finalizar, o exemplo da doutora Milka Severino Pereira, que foi ex-reitora da Universidade Federal de Goiás, ex-secretária de Educação do Estado, né? Enfim, várias pessoas, várias mulheres que já ocuparam cargos de destaque e relevância, né, no nosso município e no nosso estado. Então, não é por acaso que em situações críticas, onde há grandes riscos epidemiológicos, como é o caso agora da pandemia que nós vivenciamos, em que a ação da enfermagem e a exigência de capacidade crítica, de fazer inferências clínicas, de prever situações de risco, planejar, garantir os cuidados de manutenção da vida, ao mesmo tempo redobrar a vigilância sobre os riscos de disseminação da doença de forma organizada, sistematizada, e a pandemia permitiu que nós observássemos essa capacidade técnica dos profissionais de enfermagem. Por isso eu aqui destaco cada uma dessas características. Mas ela trouxe também à tona diversos aspectos da nossa profissão que antes não eram de domínio público, porque eram ações apenas no cotidiano desses diversos profissionais. Trouxe as dificuldades, né, que esses profissionais vivenciam no dia a dia, mas que eram sempre superadas de forma criativa e competente, e mostrou que o cotidiano desses profissionais, em geral, é de escassez, de insuficiência de materiais, insumos e até mesmo de força de trabalho. Explicitou também a exploração, né, muito bem detalhada agora pela doutora Milena, a que são submetidos os profissionais da enfermagem, explicitou a exaustão a que estão vivenciando, a dedicação e o sofrimento desses profissionais invisibilizados, silenciados pelos vínculos precários, pela formação deficiente, que nós sabemos que conhecimento é poder. E quanto menos esse profissional tem acesso a uma formação de qualidade, menor a capacidade de questionamento e de posicionamento que ele possui. Então, nós observamos aqui que essa formação deficiente de instituições sem compromisso com a ciência e com a formação de qualidade comprometem, com certeza, o futuro da nossa categoria e a formação e a ação desses profissionais na prática. Então, quem tem conhecimento geralmente tem capacidade de questionar, e isso precisa ser garantido para os profissionais da enfermagem. E aí fica, talvez, a nossa grande preocupação: por que tanta insistência em se garantir que haja ensino à distância, né, com instituições muitas vezes desqualificadas? Nós precisamos lutar contra essas questões que fragilizam a formação e a ação dos profissionais de enfermagem. Para além das dificuldades, a pandemia também trouxe à tona, né, a força, a garra das pessoas que lutaram por sua própria proteção e da proteção daqueles de quem cuidavam. Mostrou que a enfermagem, quando diante da impossibilidade da cura do paciente, lutou para que ao menos o processo de morrer tivesse o mínimo de sofrimento aceitável, tanto para o paciente quanto para o familiar. Mas poucas pessoas sabem o custo que isso traz para os profissionais, o custo emocional, para a saúde mental e física desses profissionais. Mostrou um lado cruel e duro do mundo do trabalho, que é o descaso dos patrões com a segurança e a vida do trabalhador, a escassez de equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, a falta de testes
e a demora na chegada das vacinas, que tantas vidas custou. No caso da enfermagem, quase 800 profissionais, pelos últimos dados que nós temos, provavelmente isso atualizado por esses dias, talvez já tenha chegado até 800. Mostrou que a união também da nossa categoria, né, de mais de 2 milhões de pessoas, pode conquistar novos horizontes, e é essa a expectativa que nós temos, né? Por fim, a pandemia deixou evidente que há 200 anos já era sabido por Florence Nightingale, que dizia o seguinte: eu acho que os sentimentos se perdem nas palavras. Todos deveriam ser transformados em ações que tragam resultados. E a ação da enfermagem, que é o cuidado, e o resultado do cuidado é a preservação da vida. E nós reafirmamos que quem cuida da vida merece ser cuidado com dignidade, com respeito. E é isso que nós buscamos nessa luta de anos, né? Garantir que a enfermagem seja respeitada, que tenha processos de trabalho reconhecidos, e é por isso que eu solicito que todos nós possamos seguir firmes nessa luta pelo reconhecimento social da enfermagem. E esse reconhecimento se faz com a valorização através de salário digno, jornada de trabalho compatível com o conhecimento técnico que a profissão exige. E é aí que eu gostaria, né, para finalizar, de dizer que nós precisamos nos manter firmes nesse processo de lutar, né, para que esse projeto de lei 2465 seja aprovado. É só uma das etapas que nós estamos vivenciando agora, com a discussão do projeto no Senado. É imperioso que todos os profissionais, né, façam pressão nos senadores, né, mandem e-mails, cobrem, que participem, inclusive agora no dia 20, gravando os vídeos na porta das unidades de saúde, colocando nas redes sociais a necessidade de que seja feita a aprovação desse projeto no Senado, para que posteriormente ele possa ser encaminhado para a Câmara Federal e que ainda, né, dependerá da sanção presidencial. Então, nós precisamos garantir que haja todo esse cenário favorável, e esse cenário só será favorável se nós nos unirmos em torno dessa meta, que é garantir que esse projeto de lei seja aprovado. E, para finalizar, realmente, eu gostaria de destacar que, como o grande objetivo, né, da Associação Brasileira de Enfermagem é permitir que nós tenhamos um espaço para conhecimento, para discussões, e eu diria que também para que nós possamos, politicamente, né, nos fortalecermos, nós precisamos compreender que as instituições que nos representam precisam estar ao nosso lado nas horas mais difíceis, de lutas mais acirradas. E nesse contexto, não posso deixar de destacar que nós não temos a presença, né, do COREM, do Conselho Regional de Enfermagem, na Semana Brasileira de Enfermagem, que optou por fazer ações solitárias e discussões outras que não aquelas que são mais caras aos profissionais de enfermagem. Nada contra a discussão da doença, do problema técnico, mas é preciso ampliar os nossos debates, e foi a isso que a Associação Brasileira de Enfermagem se propôs, e nós não podemos deixar de enxergar nas instituições que nos representam o compromisso necessário para que nós possamos atingir os nossos objetivos. Nesse sentido, é lamentável que hoje nós não tenhamos o COREM junto com todas as instituições representativas da enfermagem nessas discussões que fazemos hoje. Muito obrigada, né, pela paciência de todos, e que possamos discutir, né, o que está posto aí no chat e todas as ansiedades que nos trazem a mais essas discussões. Muito obrigada. Muito obrigado, Neia. Nós ficamos extremamente enriquecidos com as suas, mais uma vez, com as suas contribuições. Eu gostaria apenas de registrar que o Dr. Tiago e também a doutora Jaqueline, por compromissos já assumidos, né, tiveram que se ausentar da nossa audiência pública, mas muito bem explicado, e nós entendemos da capacidade de trabalho que cada um tem, né? E nós gostaríamos aqui de mudar um pouco a nossa dinâmica, no nosso entendimento. Eu vou passar para a ABEM, é a promotora e a propositora desta audiência pública, né? Eu, com muito prazer e com muito orgulho, né,
como vereador aqui, ter assumido essa solicitação. E eu gostaria de passar a palavra para a Marta, né, a presidente está bem. Nós sabemos que nós não vamos poder promover um debate tão extenso quanto outras vezes já fizemos, por conta até da agenda, né? Mas eu passo aqui para a Marta para nos orientarmos nessa fase agora da audiência pública. Isso, Mauro. Tarefa dada, tarefa cumprida, amigo. Obrigado pela parceria. Obrigada a cada uma das palestrantes que trouxe tanta riqueza na discussão e provocações em nós. Esse é o nosso papel na Associação Brasileira de Enfermagem, que é promover e contribuir para o desenvolvimento técnico, científico e político da enfermagem. Esperamos que este espaço possam trazer sempre resultados de melhoria e valorização da enfermagem. Gratidão a todas que participaram. Nós temos mais programações, além dessa daqui. A tarefa da ABEM não se encerra aqui, viu, Maura? É nosso papel promover isso. E a de vocês também, que é de participar. Nós teremos outros espaços de discussões e, futuramente, iremos convidar profissionais, esses palestrantes, esse espaço, essa casa, Mauro, que se abriu para nos receber, que possamos promover outros espaços de discussões. Porque a luta pela dignidade humana é cotidiana e é papel de cada um de nós, Mauro. Então, a nossa luta não se encerra aqui. Hoje só foi o pontapé inicial de muitas outras discussões que faremos aqui. Gratidão, amigo. Nós é que agradecemos, Marta, né? E está conosco, eu acho que também poderia deixar uma mensagem, a nossa enfermeira querida Evandra, que fez aqui todo o acompanhamento do nosso trabalho. E, Evandra, você pode, por favor, né, e seja bem-vinda, né, à Câmara Municipal. Eu sempre digo o seguinte, as pessoas que chegam aqui já pagaram para entrar, então não precisa nem bater muito na porta, porque aqui é o espaço público, né? Mas, por favor, Evandra, eu vou ligar, o microfone já está ligado, sua mensagem também nesse momento. Em nome da mesa, cumprimento o vereador Mauro Rubens, e fico, assim, extremamente reflexiva após essas falas. Como nós da enfermagem, eu sou da velha guarda, trabalhávamos muito o fazer, a gente esquecia que tinha outras coisas a se trabalhar. Com o advento da pandemia, se enalteceu a enfermagem, mas nós temos uma questão muito maior, que é essa precarização. Eu sempre me senti uma pessoa, um profissional privilegiado por estar numa instituição federal. Hoje, ela tem parte do seu trabalho fracionado dessa maneira. Hoje nós temos prestadores de serviço. Com o Covid-19, se abriu novas alas com contratações rápidas para atender a sociedade goiana, a comunidade goiana. E, durante a fala, eu fui vendo toda essa situação, eu fui sentindo toda essa situação, e eu fiquei muito entristecida. As dificuldades, as divergências estão aí, e a gente não está conseguindo mudar o cenário. Talvez porque a gente é pouco politizado, talvez porque a gente pensa muito no trabalho, e como somos, na maioria, mulheres, a gente está muito voltado para sustento da família, porque a maioria são arrimos de família. Eu fico muito preocupada e vou me propor a pôr a cabecinha, os olhos no livro, nos livros, nas situações, e tentar entender melhor isso e ficar menos frustrada. Mas a Semana Brasileira de Enfermagem, ela realmente tem esse intuito de pôr a gente para pensar. O Corém não estar aqui presente foi uma perda irreparável,
porque ele representa toda a sociedade trabalhadora da enfermagem, todos os profissionais da área da enfermagem, ele representa todos. E, infelizmente, não está com a gente comprometido nesse aprendizado. E, por fim, agradecer a todos, né, que esteve até esse momento. Vamos continuar, porque nós ainda temos mais um dia de muita fala boa. Obrigada. Obrigado, Evandra. Bom, tem várias pessoas, né, mandando recomendações, saudações. Nós aqui na Câmara Municipal estamos inteiramente abertos. Quero reiterar a nossa disposição de trabalhar com todas e todos. Mas, para fazer uma rodada final da nossa despedida, eu gostaria de passar para a doutora Milena, né? Ela fez uma exposição brilhante, sempre muito contundente e forte, né? E nós queremos aprofundar esse diálogo. Nosso objetivo é, de fato, fazer, doutora Milena, que o dinheiro público, né, e a dignidade, a própria relação de trabalho, que está cada vez mais regressiva, e hoje, dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura, um dos dias que é discutido no país e tudo, né? E as suas colocações são sempre impactantes e importantes. Eu tenho certeza que haveremos de rechaçar, né, acabar com essas empresas de interesses escusos que não melhoraram o sistema de saúde do nosso Estado, que enriqueceram um monte de gente e que deliberadamente governadores implantaram isso aqui, prefeitos em outros estados, e têm feito, eu sempre falo, as OS é o câncer do Sistema Único de Saúde, que se nós não extirparmos, se nós não combatermos, vai acabar com o Sistema Único de Saúde. Doutora Milena, me perdoe ter falado tanto, mas eu gostaria de passar a palavra para suas considerações, seus agradecimentos finais. Um abraço a todos os integrantes do MPT, que é um parceiro de primeira ordem de todas as nossas ações aqui. Muito obrigado. Vereador Mauro Rubem, muito obrigada. Eu gostaria de destacar, né, que a gente vem realizando esse trabalho assim, de forma individualizada, investigando cada OS. Passamos a juizamento de ações envolvendo os médicos e agora categoria dos enfermeiros, profissionais de técnicos de enfermagem também. Gostaria de agradecer a colaboração de cada sindicato que tem nos apoiado através de informações, de realização de diligências, dessa comunicação, né? Porque a gente realmente precisa saber o que está acontecendo aí no interior da categoria. Então, eu quero agradecer imensamente, é um trabalho de equipe. Agradecer também, a Jaqueline saiu, mas ela sabe o tanto que eu sou grata aí aos relatórios, né, que a ação fiscal nos remete, são as principais provas que a gente leva para a Justiça do Trabalho. E contem com o nosso trabalho, tá? Contem com a gente, que estamos aí do mesmo lado, tentando realmente combater esse cenário de precarização na saúde. E nós vamos conseguir. Estou otimista, sim, que nós vamos conseguir bons resultados. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Milena, e com certeza, eu sei que a senhora, a doutora Jaqueline, a Neia, né, a Roberta, o Ricardo Manzi, a Flaviana, vocês já debateram muito esse assunto, já acompanhei alguns, né? Nós vamos fazer aqui na Câmara Municipal, né? Hoje você, me permita falar assim, vocês fizeram uma fala rápida, né? Pelo momento que nós estamos passando, pela homenagem ao Dia da Enfermagem, tudo isso, mas nós vamos aprofundar essa discussão, essa ADIM que corre, ela é extremamente importante, e aqui, como nós estamos com um mandato conquistado, né, pelo apoio de tantas pessoas, nós queremos que esse assunto ele seja aprofundado, e aí nós vamos precisar muito do retorno de vocês. Eu quero passar a palavra também para os seus agradecimentos, da minha amiga, que leva um abraço ao seu pai, Roberta, tenho saudade de encontrá-lo, né, toda a família. Roberta, mais uma vez, muito obrigado
por estar contribuindo aqui nesse momento conosco na Câmara Municipal. Mauro, acho que a Reila levantou a mão. Levantou, Reila? Eu não sei se você quer passar para ela primeiro, eu acho que deve ter alguma pergunta. Se você quiser... Bom, eu vou confirmar, mas pode falar, por favor, que ainda temos tempo. Então tá certo. Então, deixa eu falar. Primeiro, eu queria agradecer esse convite da ABEM, né? A ABEM, ela é responsável, né? Enquanto entidade da enfermagem, ela é uma das responsáveis por essa formação política mesmo do profissional, do acadêmico de enfermagem, do estudante dos cursos técnicos de enfermagem, né? Por fazer essa discussão política mesmo de categoria. E agradecer esse convite por participar dessa audiência pública na Semana Brasileira de Enfermagem, agradecer a você, Mauro, por propor também, né, por abrir, né, as portas da Câmara para que a gente fizesse, né, essa audiência pública. E o que eu queria dizer para todos os profissionais de enfermagem é que para que a gente não perca a capacidade de se indignar com as condições precárias que nós temos no trabalho, de se indignar com os baixos salários, com a alta carga horária que nós fazemos, que nós tenhamos sempre crítica e reflexão, né, de todos os nossos atos, que nós não percamos a capacidade de nos indignar com as desigualdades sociais, né, que também é uma questão de saúde pública, né? O que a desigualdade social tem a ver com enfermagem? Tudo. Porque isso é uma questão de saúde pública, né? Quantas e quantas famílias estão vivendo um período de insegurança alimentar, que não sabem o que vão comer aqui daqui a pouco no jantar, né? Que a gente tenha empatia com o outro, que a gente continue lutando e resistindo, né? Lutando por melhores condições de vida, por justiça social, lutando por vacina para todos, lutando pelo SUS, pela educação pública gratuita, pela ciência, pela vida, né? Colocando e votando em representantes que nos apoiem, que apoiem e representem a categoria da enfermagem. É isso que eu queria dizer. Eu agradeço imensamente. Eu tenho muita esperança de dias melhores, esperança de que as coisas vão melhorar, porque a gente vislumbra um futuro melhor para a enfermagem. E eu agradeço muito o convite, muito obrigada pela oportunidade de participar. Nós é que agradecemos, enfermeira Roberta, e da mesma maneira agradecemos já também deixar para suas considerações finais, minha companheira e amiga Luzinéia Vieira, vice-presidente do Sindisaúde. Antes de finalizar, Mauro, eu só queria comentar sobre uma pergunta que está lá no chat, dizendo o seguinte: existe alguém responsável por fiscalizar o trabalho das OS, verificar o que é feito? É importante nós sabermos, né, que enquanto profissionais, nós precisamos participar, né, de alguns espaços que são responsáveis pelo acompanhamento, né, das políticas públicas de saúde. Os conselhos de saúde são espaços onde o plano estadual de saúde é discutido, onde todas as políticas públicas são debatidas e encaminhadas, e são acompanhadas, né, a cada período. Então, é importante que o trabalhador participe dos conselhos locais de saúde. Cada unidade de saúde pode e deve ter um conselho local de saúde. Se não tem, o profissional pode buscar, né, os conselhos municipais de saúde, solicitar que seja criado esse conselho local, a fim de que ele possa participar da vida organizativa desse local onde ele trabalha. Para além dos conselhos locais, os conselhos municipais de saúde e o Conselho Estadual de Saúde. Tudo isso, todas essas informações,
são de livre acesso, estão nos portais de transparência, né? O Estado possui esses portais, o município possui esses portais. Em tese, todos os contratos estão disponibilizados, mas é preciso que a gente se debruce sobre eles, que a gente estude, que a gente leia, né? E que façamos parte das instituições que nos representam, porque dessa maneira a gente pode contribuir com essa fiscalização. Então, essas coisas estão ao nosso alcance, mas é preciso que a gente se disponibilize a participar desses espaços para que a gente consiga fazer o papel de fiscalizador, né, de pessoas que acompanham a vida pública do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Quanto mais nós somos conscientes desse papel, melhores as condições, né, que a gente pode almejar. Quando a Roberta fala que possui esperança, né, às vezes eu fico assim muito preocupada com essa palavra. Eu também sou uma pessoa extremamente esperançosa e extremamente otimista, mas eu acredito muito que são as nossas ações que são capazes de mudar a realidade que a gente vive, né? E se nós não nos empoderarmos, se nós não buscarmos informações, se nós não participarmos, essa esperança vai continuar existindo, mas ela vai demorar um tempo ainda para se concretizar em atos. Então é preciso que a gente tome as rédeas, né, do nosso futuro, que nós façamos a mudança acontecer. Isso está nas nossas mãos. Então depende de nós buscarmos conhecimento, participarmos de forma mais ativa para que as mudanças possam acontecer. Então eu espero que cada um e cada uma possa ter esse sentido tocado, né, com a vontade de fazer parte desses espaços de poder, desses espaços de discussão, para que possam mudar a realidade em que nós vivemos e para que o nosso futuro, né, seja feito por cada um de nós. Obrigada. Eu que agradeço, Neia. Eu até estava digitando aqui uma mensagem para minha companheira Reila. Nós estamos com uma agenda já, de fato, hoje bem intensa dentro da Semana Brasileira de Enfermagem. Eu vou solicitar que a Reila, caso ainda queira falar, é óbvio que a gente garante a palavra, mas também para podermos garantir aqui o cumprimento da agenda das meninas, né? Tanto da Evandra quanto da Valéria, das demais integrantes da ABEM que estão em agenda. Mas eu vejo se ainda, Reila, eu estou te vendo aqui, só confirma se ainda quer falar. E se falar, por favor, seja bem breve para nós podermos fazer o encerramento. Técnica, som para a Reila, por favor. Aqui, abriu. Boa tarde a todos, eu agradeço a oportunidade, peço desculpa por não ter participado desde o início, peguei a fala da enfermeira, agora eu esqueci o nome dela, de óculos e cabelo comprido, mas enfim, eu estou aqui para prestar uma homenagem a todos os enfermeiros. Acho que a pandemia não teria conseguido, saúde pública não vive sem a enfermagem, então eu que pari a minha filha numa casa de parto, um parto natural, se não fossem os enfermeiros, eu não teria conseguido realizar o meu sonho de ter o parto natural. Então, eu presto esta homenagem a todas as enfermeiras e enfermeiros que fazem parte do nosso corpo de saúde aqui de Goiás, e digo que eu estou, neste momento, construindo a fundação da Casa da Borboleta em Goiás, um espaço de apoio à maternidade e paternidade ativa, para que a gente possa dialogar a ação de quem quer optar por partos naturais, né? Então, assim, é um momento que a gente precisa falar da situação da pandemia, que nos traz toda essa dificuldade que os profissionais estão tendo, mas é um momento também que eu quero lembrar a vida, né? Aos nascimentos de crianças que são acompanhados por enfermeiras, também técnicas, mas enfermeiras obstetras. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a vida de vocês e por vocês escolherem esta missão de vida enquanto profissão, porque é uma missão de vida. Ninguém é enfermeiro se isso não for um propósito de vida, porque não é possível ser enfermeiro nas condições de trabalho que hoje foi colocado nesta audiência, e continuar o trabalho da forma como vocês fazem, sem mudar absolutamente nada, né? Então, vocês lidam diariamente
com a dor do outro. Então, isso e lidam com a vida. Então, são as dicotomias da vida, né? A dialética da vida. Então, eu parabenizo a todas as enfermeiras e enfermeiros, e contem comigo, contem com a Casa da Borboleta, contem com Reila Miranda. O que vocês precisarem para a gente abrir espaços de diálogo sobre a situação de trabalho precária que vocês vivem, eu estou aqui para contribuir. Obrigada, Mauro. Desculpa qualquer atropelo. Não, pelo contrário. Nós que temos hoje aqui, nós estamos dentro da Semana Brasileira de Enfermagem, né? E aí a gente fica muito feliz de ter cumprido aqui a nossa audiência pública. Eu quero agradecer a técnica aqui na casa, né? O Fábio, que está ali hoje operando, o Lucas, que nos atendeu aqui, toda a estrutura, nosso fotógrafo, todos aqui da casa. Dizer para todos e todas que a Câmara Municipal fica engrandecida com a presença. A Neia disse lugares que podem ser levados às denúncias. Aqui na Comissão de Saúde e Assistência Social, que estou como presidente, é um local que as questões relacionadas a esse tema podem ser encaminhadas para cá também, que juntamente com as demais instituições e entidades que compõem aí o sistema de controle social e de fiscalização, estaremos atuando junto. Agradeço imensamente a todas e todos, em particular a minha amiga Marta Valéria, presidenta da ABEM, e já vou dizer para você, está liberada para a sua agenda e vocês todos cumprirem aí. Em breve voltaremos a novas atividades. Muito obrigado a todas e todos. Está encerrado a presente audiência pública.